E aí, pessoal, bom dia para vocês aí. Dá uma palavra aí relacionada a essa questão da decisão, especificamente o pessoal que estava aguardando a decisão do 117, né? Me permita falar agora, já que saiu a decisão definitiva. Não foi aquilo que o pessoal estava esperando, né? A decisão. O STF não acolheu os recursos, né? É como se o Supremo Tribunal Federal não admitisse, no caso não admitiu, né, uma forma de analisar o mérito da ação. Fica complicado você provar o direito seu, né, sem analisar o mérito, né? Evidentemente, uma das questões que pesa para não análise do mérito é a questão da admissão da prescrição. É um dos problemas maiores que nós temos aqui no estado da Paraíba, nas ações que relacionam a reintegração de praças, né? Seja ele licenciados a pedido, seja excluído, é a questão da prescrição. É um problema muito sério. Inclusive eu postei aí no Facebook, inclusive mandei para algumas pessoas num grupo do WhatsApp, uma interpretação que nós fazemos em relação ao artigo 1º do decreto 20.910/32, que é um impedimento, é uma trava. É um dos maiores problemas que os advogados têm no Brasil, né? Relacionado à questão, é um dispositivo que disciplina a interpretação da prescrição. Só que juristas de todas as partes, né, Ministério Público, na minha interpretação, juízes, ministros, desembargadores, advogados, né, estão fazendo uma interpretação desse dispositivo extremamente equivocada. Por que eu digo isso? Porque o dispositivo, na sua parte final, ele diz que a prescrição parece que os atos e os fatos eles começam a contar a partir do fato acontecido, né? Aí o pessoal começa a levantar a prescrição. Só que a gente tem que levar em consideração que o fato e o ato são ações sociais que ocorrem entre os seres humanos, são ocorrências que devem ser, são fatos reais. O que eu digo como fatos reais? Que eles têm existência no mundo do direito. Vou pegar aqui um gancho, por exemplo, a situação de um policial militar, certo? A situação de um policial militar, seja ele licenciado, seja ele excluído, que está afastado legalmente da corporação, que ultrapassou os 5 anos. Está fora. Aí, de repente, ele toma conhecimento que o contra-cheque dele está sendo emitido, né? Mensalmente, tem senha servidor e outros elementos que faz provar ele que ele consta no banco de dados da Polícia Militar ou na própria administração. Aí ele impetra com um advogado da Justiça e a Justiça alega prescrição. Outro detalhe, a prescrição é lógico que só poderia acontecer a prescrição se o desligamento do praça fosse publicado num órgão oficial, que é o que não aconteceu. É claro que os legisladores, na elaboração desse decreto-lei, especificamente desse artigo 1º, quando eles se debruçaram em elaborar isso aí, foi para manter a ordem jurídica. É claro que a gente entende isso. Só que a ordem jurídica aí é quando o fato ele é perfeito e obedece aos princípios constitucionais. Se não fosse assim, o decreto ele é de 32. A Constituição de 88 disciplina que, né, inclusive a Constituição da Paraíba, né, também no seu artigo 39, se eu não estiver enganado agora, e o artigo 37 da Constituição Federal, além do artigo 87, parágrafo único do decreto da lei 3.909/77, que é a lei que disciplina o Estatuto da Polícia Militar. É claro lá que o desligamento do praça só ocorrerá, ou do servidor público na Constituição Estadual, ou o princípio da publicidade no artigo 37 da Constituição, que todos os atos têm que obedecer o princípio da constitucionalidade, ou seja, um dos é a publicidade. Se não ocorreu a publicidade, é evidente que não houve um ato, nem houve um fato.
é lógico que o início prescricional aí não começa a contar, porque o ato ele não tem legalidade. Não existe esse ato. Quando os legisladores estabelecem o artigo 1º, é na condição do ato e do fato serem legais, legítimos no mundo do direito. A ocorrência tem que ter uma sustentabilidade. Então, se percebe que a interpretação dos juristas pelo Brasil afora em relação à questão da prescrição num ato como esse, como é o caso dos policiais licenciados da Paraíba e excluídos, que não teve os princípios norteadores, basilares, amparados na novíssima Constituição, apesar de ser um certo já tempo, de 88 para cá, que é mais nova, disciplinou inclusive os decretos anteriores, inclusive o próprio decreto, o Decreto-Lei 20.910/32, ele disciplinou, estabeleceu os critérios, e o maior dos critérios aqui que pesa para nós aqui é a não publicação no Diário Oficial do ato. Se não houve publicação, é claro que nunca houve desligamento. Porque para haver desligamento da corporação tem que haver a publicação do Diário Oficial. Se não houve publicação, o cara nunca foi desligado. É lógico que o dispositivo de que trata o artigo 1º, ele não está falando nessa situação. Ele está falando na situação de que os atos foram legais, aí começa a contar-se o prazo prescricional. A interpretação que estão dando pelo país afora aí, em todos os estados, estão extremamente equivocados. Estão lendo, dando uma interpretação do artigo 1º que não foi a intenção dos legisladores. Entendeu? Vocês estão colocando o direito, interpretando o direito como vocês estão querendo interpretar, e não como se deve interpretar pela ideia, pela grande labuta dos legisladores na elaboração desse dispositivo. Vocês estão criando um direito alienígena, direito fora da terra, não é um direito para os homens. O direito dos homens é a legalidade, está estabelecido na Constituição. Então fica aqui o alerta, fica aqui a observação, as pessoas que estão nessa condição de licenciado ou excluído não podem perder as esperanças. Perdeu a ação no STF, se discute novamente. Agora aqui, a discussão do direito aqui, se for travado novamente esse direito, porque o direito não morreu de maneira nenhuma. Se não houve julgamento do mérito, não houve, o direito não está morto. Só existiria transitado e julgado na condição de não poder mexer mais no processo se houvesse um julgamento do mérito, que não é o caso. Tem que haver uma discussão. O advogado que foi entrar com essa ação agora, ele tem que entrar com a ação, certo? Mostrando que o artigo 1º do Decreto-Lei 20.910/32, ele está sendo mal interpretado. A interpretação não foi essa que os legisladores o fizeram na sua elaboração. Está confundindo alho com burgalho. Então, confundiu todo o poder judiciário. Há decisões pelo Brasil afora, jurisprudências com decisões equivocadas, que está servindo de modelo para que seja impedido das decisões se debruçarem no julgamento dos méritos. Não está compreendendo? Que o juiz, quando ele vai pegar uma petição dessa, ele vai se basear se já tem decisões nesse sentido, para não estar perdendo tempo. Claro, é lógico, a gente vai perder tempo num assunto, rediscutir uma matéria que já foi tratada, já foi discutida, já foi debatida. Só que nesse caso aqui, as pessoas deveriam entrar com ações novamente, mas só que tem que se debruçar, trabalhar a questão da constitucionalidade da elaboração do artigo 1º, a ideia que os legisladores quiseram trazer, porque se não fosse assim, iria violar o artigo 37 da Constituição Federal. Se o ato de que se trata o artigo 1º fosse atos que não fosse publicado no Diário Oficial, ele estaria ferindo a Constituição. A prescrição só deve começar a contar quando o fato ele é legítimo, quando ele atende. A legitimidade que eu me refiro aqui está agasalhado pelo dispositivo constitucional, seja ele federal, no artigo 37, no artigo 39 da Constituição do Estado e no artigo 87, parágrafo único, né, do Estatuto da Polícia Militar.
Coisa que não aconteceu. Se não aconteceu, juízes, desembargadores, ministros, advogados estão equivocados. Porque o artigo 1º não trabalha em fatos e atos inexistentes. Não há como começar a contar um prazo de uma coisa que não aconteceu. O cara nunca foi desligado da corporação. Não publicou no Diário Oficial. Como é que ele pode começar o prazo prescricional de 5 anos? Mas se tivesse sido publicado no Diário Oficial ou em um órgão de grande repercussão nacional, onde todos tomassem conhecimento. Não é uma publicação no boletim da corporação, que as publicações dos boletins saem dos quartéis. Fica na cela. Até porque publicação em boletim é para levar conhecimento da tropa militar, não é para a sociedade em geral. E o princípio da publicidade que se refere aqui é quando o fato ele é universal, ele é aberto a todas as pessoas, não somente um grupo em específico. Por isso que essas decisões, essas publicações, elas estão, quando se publica só em boletim, eles estão desatendendo os requisitos constitucionais. Não existe, é inexistente, é chamado no direito de publicação nulo. Compreende? É por isso que não há prescrição para nosso caso. Não é simplesmente pelo fato de não ter sido publicado, não. Não é isso, não. Estou entendendo que apenas isso. Que entrar na justiça pedindo reintegração não se perde o direito pelo fato de não ter sido publicado no Diário Oficial. Não é só isso. Porque o artigo 1º do decreto estabelece que o fato e o ato ele tem que ser legal. E para ser legal ele tem que obedecer à constitucionalidade. É atacar na justiça a mal interpretação do artigo 1º desse decreto, que é o que vem fechando portas, tirando a felicidade dos olhares, do rosto de muitas pessoas, seja homens e mulheres, que estão há tanto tempo aguardando uma discussão desse tipo para tornar-se alegres, felizes, por arbitrariedade cometida por comandantes das unidades ou ex-comandantes gerais da Polícia Militar, que na maioria dos casos foram eles que desligaram ilegalmente esses praças, seja homens, seja mulheres. Mas fica aqui o alerta. Eu postei lá, dei uma olhadinha, faço uma leitura lá desse dispositivo. É uma simplória interpretação do artigo 1º, mas vai abrir um leque maior para uma objetividade de aprofundamento pelos advogados que forem interpretar com as ações, interpretando o artigo 1º, que é esse artigo que vem travando qualquer que seja a discussão de reintegração de praças, por conta de agasalhar a prescrição que está sendo mal interpretado pelos juristas, seja da parte de baixo, seja da parte de cima. Tu tá entendendo? Fica aí a observação. Não perca as esperanças. O direito não morreu, porque não houve julgamento no mérito. Tem que haver um debruçamento no mérito das ações dos policiais licenciados e excluídos. É essa a minha observação. E vamos correr para frente. Manter as nossas esperanças, porque o eterno é justo. E se não houve julgamento no mérito, a gente tem direito de tocar o barco novamente. Um abraço.